A medicina atual não está preocupada em curar as pessoas, mas apenas remediá-las e torná-las escravas para sempre. E não sou eu quem estou dizendo isso, mas esse neurocirurgião formado em uma das universidades mais conceituadas do mundo inteiro, a MIT, ou MIT, que tinha tudo para encher os bolsos de dinheiro com o seu diploma muito valioso, mas que resolveu abandonar tudo isso e expor todas as realidades que ele viu durante 10 anos na medicina para o mundo. Oi, sou o Gubi do Gubi e Dubi. Eu era neurocirurgião antes. Estudei no MIT, fiz 4 anos de medicina, 6 de residência em neurocirurgia e atuei como neurocirurgião por quase 10 anos. Isso soma 20 anos da minha vida e eu larguei tudo. Parei ano passado e ninguém entendeu o porquê. Muitas pessoas acreditam que nós estamos vivendo um período chamado indústria da doença, onde na verdade a medicina deixou de lado a preocupação em curar as pessoas definitivamente e passou a apenas medicá-las, um processo que as torna cada vez mais dependentes daquele ou de outros medicamentos. E presta atenção nesses dados que foram apresentados no podcast do Tucker Carlson sobre a saúde nos Estados Unidos, que é muito parecido com o que está acontecendo aqui no Brasil. 74% dos adultos americanos estão acima do peso ou obesos. Quase 50% das crianças estão acima do peso ou obesas. 77% dos jovens não podem servir no exército por obesidade. 50% dos adultos têm pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Casos de câncer disparam entre jovens e idosos. Câncer em jovens adultos aumentou 79%. É o primeiro ano com mais de 2 milhões de casos de câncer. 25% das mulheres tomam antidepressivos. 40% dos jovens de 18 anos têm diagnóstico de saúde mental. Risco de morte no parto é maior que em outros países ricos. Taxa de autismo é de 1 em 36 crianças nacionalmente. Em 2000, era 1 em 1.500. Na Califórnia, é 1 em 22, um dos piores estados do país em autismo. Que loucura. Mas como isso começou? Desde quando as pessoas começaram a tomar tantos remédios e ainda assim começaram a se tornar cada vez mais doentes? Algumas pessoas afirmam que isso teve origem em meados de 1910 com John Rockefeller. Sim, aquele grande magnata do petróleo que, se tivesse sua fortuna atualizada para hoje, ainda seria um dos mais ricos do mundo. Praticamente o homem mais rico do mundo, que foi o Rockefeller. Ele basicamente comprou todas as farmácias. E aí, claro, como o cara era um grande empresário, sem sombra de dúvida, ele percebeu que ele podia fazer crescer mais rápido ainda. Como? Ele viu que quem prescrevia remédio era médico. Cada faculdade de medicina tinha uma visão um pouco diferente e aí ele teve uma grande ideia. Em vez de só propaganda do remédio, fazer o médico prescrever remédio é muito mais eficiente, né? E a partir daí, mais ou menos no começo aí da década de 1910, 1920, ele criou um sistema que era de padronizar as faculdades de medicina. Então foi, na visão romântica de muita gente, foi um cara muito inteligente e bonzinho. Por quê? Porque ele disse que todo mundo padronizado ia ser melhor. É uma meia verdade, porque todo mundo padronizado, olha que coincidência, ia vender remédio, que ele era o dono do negócio. E nós vamos dar dinheiro para as faculdades. E foram dar dinheiro para as faculdades. Eles chegavam numa universidade e falavam, nós queremos doar tanto, porque eles tinham milhões e milhões e milhões para doar. Tem que doar tanto, só que vocês têm que fazer 2 coisas, só 2 coisas que nós queremos. Que você adote o currículo médico, que não tem homeopatia, que não tem osteopatia, que não tem naturopatia, não tem nada, só tem alopatia. E se você vai deixar um dos nossos elementos ser parte do seu Board of Directors, ser um diretor, participar das suas reuniões, porque eu quero saber como é que o dinheiro está sendo gasto. Perfeitamente. Com isso, vocês dominaram a medicina inteira e fizeram essa lavagem cerebral que você sofreu na faculdade. E aí os Estados Unidos fez, o Brasil copiou, acabou. Então tinha, 25 faculdades médicas de homeopatia, fecharam todas, só ficaram 2 nos Estados Unidos. Tinha não sei quantas de osteopatia, fecharam todas, só ficaram 3. Tinha mais não sei quantas, quase 100 de naturopatia, fecharam todas, só ficaram meia dúzia. E aí caminhou para isso que vocês estão vendo aí, né? Chegamos aqui assim, com os advogados, que vêm agora por cima, se você não fizer dentro do riscado, se você não der quimioterapia, você pode ser processado. Quando foi descoberto que medicamentos podiam ser produzidos a partir do petróleo, o principal magnata do petróleo da América ordenou seu exército de propagandistas para inverter a realidade de acordo. O uso da medicina por milhares de anos foi repentinamente classificado como alternativo, enquanto os novos medicamentos à base de petróleo, altamente viciantes e patenteáveis, foram declarados o padrão ouro.
Depois de comprar a empresa farmacêutica alemã que fabricava produtos químicos de guerra para Adolf Hitler, Rockefeller usou sua influência política pressionando o Congresso a declarar as modalidades de cura natural como não científicas, charlatanismo. Rockefeller então assumiu o controle da Associação Médica Americana e começou a oferecer grandes subsídios às principais escolas de medicina com a condição de que apenas seu currículo aprovado fosse ensinado. Está-me a dar um gozo enorme dizer isto que eu vou dizer agora a seguir. Foi por decreto que a nutriterapia, que a osteopatia, que a quiropraxia, que a medicina tradicional chinesa, todas essas medicinas que se faziam voltadas para a pessoa... Essas chamadas medicinas alternativas hoje, não é? Antes de 1900, era essa medicina que era feita. Daí haver uma noção holística da pessoa. Era encarada como um todo. Olhava-se para a saúde nas suas 4 vertentes. Saúde física, saúde mental, saúde espiritual, saúde social. O Sr. Rockefeller aparece a querer lucrar com o raio do petróleo, redigir um famoso Flex Report, que instituiu, que é o modelo biomédico que diz que a medicina se deve centrar essencialmente no agente que nos causa a doença e não tanto para o hospedeiro. Depois, isto é que é extraordinário. Conseguiu aquilo que 115 anos depois ninguém questionou. Lair já esteve no alto escalão de grandes empresas da indústria farmacêutica. E por conhecimento de causa, é um grande contestador da área. O senhor incomoda os interesses da chamada indústria da medicina tradicional? Eu acho que eu incomodo muito os interesses da indústria farmacêutica, entendeu? E só não mexe muito comigo porque eu tenho um currículo respeitável, que você conhece. A ditadura dos laboratórios. Eu fui diretor médico da Merck Sharp & Dohme nos Estados Unidos. Eu fui diretor executivo e cheguei a vice-presidente da Ciba Corporation nos Estados Unidos. Quer dizer, eu sei o que está dentro da indústria. A indústria farmacêutica é uma indústria. O próprio nome já diz. É para ganhar dinheiro. Não é para fazer ninguém ficar saudável. O foco é financeiro. E enfim, depois dessa grande mudança, através do chamado Flexner Report, onde a medicina ocidental, de um modo geral, deixou de lado as formas naturais de tratar as doenças para utilizar somente as formas industriais, é que nós começamos a perceber uma crescente constante em uma série de outras doenças e reflexos negativos na vida das pessoas de modo geral. E, novamente, quem está falando isso não sou eu, mas aquele neurocirurgião formado na MIT que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Mas por que hoje em dia os médicos recomendam tantos remédios, ao invés de recomendar formas naturais? Será que eles estariam mal intencionados? Se a comida cura, por que os médicos não aprendem sobre isso? Todos sabem que médicos não têm formação significativa em nutrição. Nutrição é algo que talvez se estude 1 ou 2 horas, no máximo. Nos anos 70, o ensino de nutrição na minha faculdade era bem limitado. Ainda acho que isso é quase criminoso. Não há muitas chances de discutir nutrição a fundo, só superficialmente. Talvez eles achassem que já sabíamos. O médico comum tem menos de 20 minutos de formação em nutrição. Ponto. Ninguém ensina nada sobre nutrição na faculdade de medicina. Me ensinaram que ninguém muda a dieta. Então faça o que puder. Infelizmente, seu médico sabe menos de nutrição que você. Houve uma mudança completa, inclusive, no currículo dos médicos. E hoje a maioria sequer aprende na faculdade sobre nutrição, alimentação e fatores que seriam fundamentais na vida das pessoas. Isso, inclusive, é um ponto que chegou à reflexão do nosso médico preferido que eu mostrei no início do vídeo. Ele se intitula Gubi Dubi e ele cita um momento em que ele começou a perceber que as pessoas tinham uma melhora quase que natural. E às vezes, inclusive, nem precisavam de cirurgia. As pessoas que melhoraram e se curaram faziam o seguinte, não exatamente, mas em geral. Esta é a minha observação. Elas estavam fazendo dieta. A dieta parecia ser o mais importante. A comida e os líquidos que as pessoas consumiam. Os que se curavam, eles tinham uma dieta baixa em sal. A maioria comia alimentos de origem vegetal. Vegetais, frutas, grãos integrais, feijões. Isso não é um discurso vegano. Eu não sou vegano, gosto de um bife ou sushi às vezes. Quem melhorou tinha dieta mais à base de plantas. Não comiam muitos alimentos de origem animal. Definitivamente não comiam salgados. E faziam atividades que os faziam suar, como exercício, ar livre, caminhadas assim, ir à sauna, ou moravam num lugar quente. Não fumavam, não bebiam muito. Geralmente tinham bom apoio social, como entes queridos, família, filhos, amigos, como forma de socializar. Eles dormiam 8 horas todos os dias e não ficavam estressados. Ou se tinham um trabalho estressante, achavam um jeito de ser consciente, meditar ou estar presente
e liberar o estresse. Finalmente ele chegou à conclusão do que realmente curava as pessoas definitivamente e resolveu trazer isso e revelar para o mundo inteiro. Então presta muita atenção nesse trecho. Esse foi meu momento eureka. É tipo, agora entendi. Para curar, coma bem, durma muito, evite estresse, tenha amigos, exercite-se, mova-se e alongue. Se fizer tudo isso, você se cura. E quando seu corpo se cura, não é só uma coisa. Articulação desgastada, cura tudo. Cura as articulações do pescoço e costas. Cura o problema de pele. Cura problemas digestivos. Cura problemas capilares. Quando o corpo se cura, cura tudo. E isso virou um grande problema. Deixe-me explicar por quê. Muitos dirão, como é problema descobrir como as pessoas se curam? É problema porque nosso sistema médico não funciona assim. Não critico hospitais ou grupos com quem trabalhei. Tive o privilégio de trabalhar com pessoas realmente incríveis em hospitais incríveis, instituições incríveis. Mas do jeito que tudo está configurado em todo o país, não é nenhum hospital em particular. A maneira como as coisas são configuradas é que o hospital precisa ganhar dinheiro. E o problema é que, se você descobrir uma maneira de ajudar os pacientes a se curarem, e isso dessa forma, não inclui uma pílula ou uma cirurgia. Então o hospital e o médico estão em apuros. Por quê? Se você descobrir uma maneira de ajudar as pessoas a se curarem e não puder cobrá-las por isso, então você acabou de sair de um emprego. Mas não acaba por aí, porque esse médico também revela algum detalhe importante. Muitas pessoas estão colocando uma grande expectativa, inclusive, de que poderia ser uma grande revolução na medicina, algo que inclusive algumas pessoas como Elon Musk têm prometido, que é a implementação da robótica junto aos seres humanos. Esse médico da MIT, neurocirurgião com grande experiência, deixa bem claro que esse tipo de tecnologia ou de solução não tem como funcionar. Esse sonho de dar às pessoas braços ou pernas robóticas, acho que nunca vai acontecer, porque o cérebro sabe que esses eletrodos não são parte do corpo. Então, ele os rejeita, forma uma cicatriz e os eletrodos não conseguem captar os sinais dos neurônios, as células cerebrais. Isso não daria certo no final, devido a essas limitações. E a realidade é que a indústria farmacêutica é muito mais obscura do que a maioria das pessoas sabe. E antes de encerrar esse vídeo, deixa eu te contar uma história bem rápida sobre uma empresa chamada Telomere. Essa empresa farmacêutica conseguiu desenvolver uma pílula barata que conseguia reverter o avanço da idade das pessoas. E o CEO dessa empresa, inclusive, fez algumas entrevistas na TV falando sobre isso, sobre os resultados positivos, trazendo ali provas. A empresa conseguiu realizar testes com um cachorro chamado Zeus, que tinha 12 anos de idade, ou seja, quase no final do seu ciclo de vida. O cachorro estava com câncer terminal e uma situação de saúde péssima. E depois de um tempo, o cachorro estava em excelente estado de saúde, caminhando e pulando, super feliz. E depois de gravar esse anúncio da empresa, o CEO foi encontrado morto. As informações sobre a causa da morte não foram divulgadas por respeito à privacidade daquele CEO. E logo após um novo CEO ser nomeado para a empresa, as outras 3 pessoas que faziam parte da administração, da diretoria, rescindiram, saíram. No site da empresa, anunciaram sua morte, dizendo: por respeito e privacidade à família do Dr. Chapman, detalhes do falecimento do homem de 71 anos não serão divulgados. Acrescentaram que, para apoiar o novo presidente e CEO, 3 diretores da Telomere renunciaram voluntariamente. Deixa tua opinião sobre isso aqui nos comentários. Envie esse vídeo para mais pessoas que precisam realmente ver esse vídeo aqui e entender a importância da saúde hoje. Se inscreve no canal aqui, ativa o sininho para receber as notificações e deixa o like nesse vídeo que vai ajudar muito para que esse vídeo seja distribuído para mais pessoas. Nos vemos aí no próximo vídeo.